Citação de abertura do capítulo. Heschek vestia tanto preto quanto branco. Acho que ele queria mostrar que era uma dualidade, preservação e ruína. Isso, claro, era uma mentira. No fim das contas, ele apenas tocara um dos poderes, e apenas de forma muito sutil. Capítulo 31. Lord Brisa pensou corretamente. Sazed disse em pé diante do seu pequeno grupo. Pelo que posso dizer, o desvio das águas para esse reservatório subterrâneo foi intencional. O projeto deve ter levado décadas. Exigiu o alargamento de passagens naturais para que a água, que no passado alimentava o rio e os canais lá em cima, corresse para dentro dessa caverna. Sim, mas qual o objetivo? Brisa perguntou. Por que tanto esforço para mover um rio? 3 dias em Urtot haviam permitido que eles fizessem como o fantasma havia sugerido: mover as tropas para dentro do prédio do ministério, tomando de forma ostensiva o local como residência. Não era possível que o cidadão soubesse do depósito, ou já o teria saqueado. Aquilo significava que Sazed e sua equipe tinham uma vantagem, caso os eventos na cidade ficassem feios para eles. Haviam tirado um pouco da mobília do prédio lá em cima e organizado tudo, com lençóis e tapeçarias, criando aposentos, entre aspas, em meio às estantes da caverna. A lógica ditava que a caverna era o melhor lugar para passar o tempo, pois caso alguém atacasse o prédio do ministério, lá era onde eles queriam estar. Estariam encurralados, de fato, mas, com os suprimentos que tinham, poderiam sobreviver indefinidamente e criar um plano de fuga. Sazed, Brisa, Fantasma e Auriane estavam sentados em uma dessas áreas divididas entre as estantes de comida. O motivo pelo qual o Senhor Soberano fez esse lago é simples, creio eu. Sazed se virou para olhar o volume de água às suas costas. Essa água vem de um rio subterrâneo, filtrada, muito provavelmente pelas camadas de rocha. É água pura, como dificilmente se vê no Império Final. Sem cinzas, sem sedimentos. O objetivo dessa água é sustentar uma população, caso um desastre ocorra. Se ela ainda estivesse correndo nos canais lá em cima, rapidamente ficaria suja e poluída pela população da cidade. O Senhor Soberano estava olhando para o futuro, o fantasma disse, ainda vestindo aquela estranha venda nos olhos. Havia ignorado todas as perguntas e questionamentos relacionados ao uso dela, embora Sazed já começasse a desconfiar de que tinha a ver com queima de estanho. Sazed assentiu para o comentário do jovem. O Senhor Soberano não estava preocupado em causar ruína financeira em Urtot. Queria apenas ter certeza de que esta caverna tivesse uma fonte constante e corrente de água fresca. Isso tudo não é irrelevante? Auriane perguntou. Certo, temos água limpa, mas e aquele maníaco governando a cidade? Sazed hesitou, e os outros se viraram para olhá-lo. Eu, infelizmente, estou no comando, ele pensou. Bem, devemos falar sobre isso. O imperador Venturi nos pediu para tomar a cidade. Como o cidadão se mostrou indisposto a nos encontrar de novo, precisaremos discutir outras opções. Esse homem precisa cair, disse Fantasma. Precisamos de assassinos. Temo que não vá funcionar muito bem, meu rapaz, Brisa comentou. Por que não? Matamos o Senhor Soberano e isso funcionou muito bem. Ah, Brisa disse, erguendo um dedo. Mas o Senhor Soberano era insubstituível. Era um deus, e matá-lo criou um impacto psicológico em seus súditos.
Auriane assentiu. O cidadão não é uma força da natureza, mas um homem, e um homem pode ser substituído. Se matarmos Kellion, um de seus lacaios simplesmente tomará seu lugar. E seremos marcados como assassinos, Brisa acrescentou. Então o que faremos? Fantasma perguntou. Deixamos ele para lá? Claro que não, Brisa respondeu. Se quisermos tomarmos essa cidade, precisaremos destruí-lo e só então destituí-lo. Provamos que seu sistema inteiro é falho, que seu governo é, em essência, estúpido. Se conseguirmos isso, não vamos apenas impedi-lo, mas também impediremos a todos que tenham apoiado e trabalhado com ele. É a única maneira de conquistar Urto, que não seja trazer um exército para cá e tomá-lo à força. E como Sua Majestade fez a gentileza de nos deixar praticamente sem tropas, Auriane disse. Não estou convencido de que uma ação tão apressada seja necessária, Sazed comentou. Talvez, com mais tempo, possamos trabalhar com este homem. Trabalhar com ele? Fantasma perguntou. Vocês já estão aqui há 3 dias. Não foi o bastante para verem como é Kellion? Eu vi, Sazed respondeu. E para ser totalmente honesto, não sei se posso culpar o cidadão por suas visões. Todos na caverna ficaram em silêncio. Talvez você devesse se explicar, meu caro, Brisa sugeriu, bebericando uma taça de vinho. As coisas que o cidadão diz não são falsas, Sazed disse. Não podemos culpá-lo por ensinar as mesmas coisas que Kelsier ensinou. O sobrevivente falava de matar a nobreza. Não há como negar. Todos nós o vimos se dedicar a essa atividade com frequência. Ele falava da revolução e dos Ska se governarem. Ele falava de ações extremas em tempos extremos, Brisa comentou. É isso que se faz quando há a necessidade de motivar as pessoas. Nem Kelsier teria chegado assim tão longe. Talvez, Sazed disse, mas é mesmo surpreendente que as pessoas que ouviram Kelsier falar tenha criado esta sociedade? E que direito temos de tirá-la deles? De certa forma, eles vêm sendo mais fiéis a Kelsier que nós. Vocês conseguem realmente afirmar que ele ficaria satisfeito ao descobrir que colocamos um nobre no trono nem um dia depois de ele ter morrido? Brisa e Fantasma se entreolharam, mas nenhum dos dois contestou. Mas isso não é certo, Fantasma finalmente disse. Essas pessoas alegam conhecer Kelsier, mas não conhecem. Ele não queria um povo austero e explorado. Queria um povo livre e feliz. Verdade. Além disso, nós escolhemos seguir Elend Venture. E ele nos deu uma ordem. Nosso império precisa destes suprimentos e não podemos nos dar ao luxo de deixar uma rebelião organizada tomar e controlar uma das cidades mais importantes do império. Precisamos tomar esse depósito e proteger o povo de Urto. É pelo bem maior e tudo mais. Auriane assentiu e, como sempre, Sazed sentiu-a tocar suas emoções. Pelo bem maior, pensou. Sabia que Fantasma estava certo. Kelsier não iria querer que essa sociedade deturpada fosse perpetuada em seu nome. Algo precisava ser feito. Muito bem, qual seria nossa linha de ação? Por ora, nada, Brisa disse. Precisamos de tempo para sentir o clima da cidade. Quando o povo está perto de se rebelar contra o caro Kellion. Quanto o povo está perto de se rebelar contra o caro Kellion. Quanto a cena criminosa local é ativa.
o quanto são corruptíveis os homens que servem ao novo governo. Preciso de algum tempo para descobrir as respostas a essas perguntas, e então poderemos decidir o que fazer. Eu ainda apoio fazer o que Kelser fez, Fantasma disse. Porque não podemos simplesmente derrubar o cidadão como ele fez com o Senhor soberano. Duvido que funcione, Brisa respondeu, bebericando seu vinho. Por que não? Por um motivo muito simples, meu rapaz. Não temos mais Kelser. Sazed assentiu. Aquilo era bem verdade. Embora ele se perguntasse se em algum momento se livrariam do legado do sobrevivente. De certa forma, a batalha naquela cidade sempre havia sido inevitável. Se Kelser tivera um defeito, fora o ódio extremo que direcionara a nobreza. Fora um sentimento arrebatador que o movera, que lhe ajudara a conseguir o impossível. No entanto, Sazed temia que esse sentimento destruísse quem infectava. Leve o tempo que precisar, Brisa, ele concluiu. Avise quando achar que estamos prontos para o próximo passo. Brisa assentiu e a reunião chegou ao fim. Sazed se levantou, suspirando baixinho. Quando encontrou os olhos de Brisa, o homem piscou para ele com um sorriso que parecia dizer: não será tão fácil quanto você pensa. Sazed sorriu de volta e sentiu o toque de Brisa em suas emoções, tentando incentivá-lo. Ainda assim, a mão do abrandador era leve demais. Brisa não tinha como saber do conflito que ainda se revirava dentro de Sazed. Um conflito que ia além de Kelser e dos problemas de Urtot. Estava feliz pelo tempo, mesmo que pouco, que teriam de esperar na cidade, pois ainda tinha muito trabalho com as religiões listadas, uma por folha, em sua pasta. Estava difícil dar prosseguimento a até mesmo aquele trabalho. Nos últimos tempos, fazia o melhor para ser a liderança dos outros, como Elend havia pedido. No entanto, a escuridão perniciosa que Sazed sentia em seu íntimo recusava-se a se dissipar. Sabia que era mais perigosa para ele do que qualquer outra coisa que havia enfrentado enquanto servia ao bando, pois fazia com que se sentisse que não se importava com nada. Eu preciso continuar trabalhando, ele concluiu, afastando-se do local da reunião, cuidadosamente pegando sua pasta de uma estante próxima. Preciso continuar pesquisando. Não devo desistir. No entanto, era muito difícil. No passado, lógica e pensamento haviam sido sempre seu refúgio. Suas emoções não reagiam à lógica, porém. Nenhuma quantidade de pensamento sobre o que ele deveria estar fazendo conseguia ajudá-lo. Ele rangeu os dentes, caminhando, esperando que o movimento o ajudasse a desfazer os nós em seu íntimo. Parte dele queria sair e estudar um novo modelo da Igreja do Sobrevivente que havia surgido em Urtot. Porém, parecia perda de tempo. O mundo estava acabando. Por que estudar mais uma religião? Ele já sabia que aquela era falsa. Excluíra a Igreja do Sobrevivente de seus estudos logo de início. Tinha mais contradições do que a maioria de sua pasta. Também era uma das mais cheias de paixão. Todas as religiões de sua coleção eram parecidas em um aspecto. Haviam fracassado. O povo que a seguia havia morrido, sido conquistado, suas religiões exterminadas. Aquela não era uma prova suficiente? Ele tentara pregá-las, mas muito raramente tivera qualquer sucesso. Nada fazia sentido.
Tudo estava prestes a terminar, de qualquer forma. Não, Sazed pensou. Vou encontrar as respostas. As religiões não desapareceram completamente. Os guardadores as preservaram. Deve haver respostas em uma delas. Em algum lugar. Ele acabou chegando à parede da caverna, onde havia a placa de aço escrita pelo Senhor Soberano. Eles já tinham um registro do que estava escrito, claro, mas Sazed queria lê-la por conta própria. Olhou para o metal que refletia a luz de um lampião próximo, lendo as palavras do homem que havia destruído tantas religiões. O plano, assim estava escrito, é simples. Quando a força retornar ao poço, vou tomá-la e garantir que a coisa permaneça presa. E ainda assim, eu me preocupo. Ela já se mostrou mais esperta do que eu havia pensado, infectando meus pensamentos, fazendo-me ver e sentir coisas que não desejo. É muito sutil, muito cuidadosa. Não consigo imaginar como ela poderia causar minha morte, mas ainda assim me preocupo. Se eu estiver morto, então esses depósitos proverão alguma medida de proteção para o meu povo. Temo o que está para acontecer. O que será? Se você estiver lendo isso agora e eu estiver morto, então temo por você. Ainda assim, tentarei deixar toda a ajuda que eu puder. Há metais de alomancia que não compartilhei com ninguém. Se você for um dos meus sacerdotes, trabalhando nesta caverna e lendo estas palavras, saiba que sofrerá com a minha ira se compartilhar este conhecimento. No entanto, se for verdade que a força voltou e eu não seja capaz de cuidar dela, talvez conhecer o Electron vá ajudá-lo de alguma forma. Meus pesquisadores descobriram que a mistura de uma liga de 45% de ouro e 55% de prata cria um novo metal alomântico. Queimá-lo não lhe dará o poder do Ation, mas dará alguma ajuda contra aqueles que, por sua vez, o queimarem. E era isso. Além das palavras, havia um mapa que indicava o local do próximo depósito. Aquele na pequena vila mineradora, a sul, que Vin e Elend havia conquistado pouco tempo antes. Sazed leu as palavras novamente, mas elas apenas serviam para reforçar sua sensação de desespero. Até o Senhor Soberano parecia se sentir indefeso diante da atual situação deles. Fizera planos para continuar vivo, fizera planos para que nada daquilo acontecesse, mas sabia que talvez nada funcionasse. Sazed se afastou, deixando a placa para trás e caminhando até a margem do lago subterrâneo. A água era como vidro preto, imperturbada pelo vento ou pelas cinzas, embora ondulasse de leve na corrente. 2 lampiões estavam às margens, queimando sem alarde, marcando a superfície. Atrás dele, a pouca distância, alguns dos soldados haviam montado acampamento, embora 2/3 deles ainda estivessem lá em cima para garantir que o prédio parecesse habitado. Outros vasculhavam as paredes da caverna, na esperança de encontrar uma saída secreta. Ficariam muito mais confortáveis lá dentro se soubessem que havia um meio de escapar, caso fossem atacados. Sazed se virou. Em seguida, assentiu para a fantasma, enquanto o jovem caminhava para se juntar a ele às margens das águas calmas e escuras. Os dois ficaram lado a lado, contemplativos.
Este tem seus próprios problemas, Sazed pensou, notando a maneira que Fantasma observava as águas. Em seguida, surpreendentemente, Fantasma ergueu as mãos e desamarrou a venda dos olhos. Tirou-a, revelando um par de óculos embaixo do pano, talvez usado para impedir que o tecido fechasse seus olhos. Fantasma retirou os óculos e piscou, estreitando os olhos que começavam a lacrimejar. Então ele se abaixou e apagou um dos lampiões, deixando Sazed com uma luz muito turva. Fantasma suspirou ao se levantar e limpar os olhos. Então é mesmo o estanho, Sazed pensou. Quando refletiu sobre isso, percebeu que recentemente sempre o via usando luvas, como se para proteger a pele. Suspeitava que, se observasse de perto, veria o garoto com tampões de ouvido. Curioso. Sazed, Fantasma disse. Queria falar com você sobre uma coisa. Por favor, fale o que desejar. Fantasma hesitou. Em seguida, olhou de soslaio para Sazed. Acho que Kelsier ainda está conosco. Sazed franziu o senho. Não vivo, claro, Fantasma falou rapidamente. Mas acho que ele está olhando por nós, nos protegendo. Esse tipo de coisa. É um sentimento agradável, creio, Sazed comentou. Totalmente falso, claro. Não é apenas um sentimento, Fantasma retrucou. Ele está aqui. Eu estava apenas imaginando se havia algo em qualquer daquelas religiões que você estudou que falasse sobre coisas assim. Claro, Sazed falou. Muitas delas falam que mortos permanecem como espíritos para ajudar ou amaldiçoar os vivos. Eles ficaram em silêncio. Fantasma obviamente esperava alguma coisa. Então, Fantasma perguntou, não vai pregar uma religião para mim? Não faço mais isso. Ah, por que não? Sazed meneou a cabeça. Acho difícil pregar aos outros aquilo que não me ofereceu conforto, Fantasma. Estou procurando, tentando descobrir quais religiões, se é que existem, são corretas e verdadeiras. Assim que tiver esse conhecimento, ficarei feliz em compartilhar com você. Mas, por ora, acredito que nenhuma delas é, e, portanto, não pregarei nenhuma. Surpreendentemente, Fantasma não discutiu com ele. Sazed achava frustrante que seus amigos, pessoas que eram em grande parte ateus determinados, ficassem tão ofendidos quando ele ameaçava se juntar a eles em sua falta de fé. E ainda assim, Fantasma não fez nenhuma objeção. Faz sentido, o jovem finalmente disse. Essas religiões não são verdadeiras. Afinal de contas, Kelsier é quem olha por nós, não aqueles outros deuses. Sazed fechou os olhos. Como pode dizer isso, Fantasma? Você conviveu com ele, o conhecia. Nós dois sabemos que Kelsier não era um deus. As pessoas dessa cidade pensam que ele é. E aonde isso as levou? Sazed questionou. Sua crença trouxe opressão e violência. Que bem fez a fé se é este o resultado? Uma cidade cheia de pessoas interpretando erroneamente os mandamentos de seu Deus? Um mundo de cinzas e dor, morte e tristeza? Sazed meneou a cabeça. É por isso que não uso mais as mentes de metal. Religiões que não podem oferecer mais do que isso não merecem ser ensinadas. Ah, Fantasma falou. Ele se ajoelhou, mergulhou a mão na água e em seguida estremeceu. Isso faz sentido também, eu acho.
embora eu tenha pensado que fosse por causa dela. O que quer dizer com isso? Sua mulher, a outra guardadora, Tynduil. Eu a ouvi falar sobre religião. Ela não pensava muito nisso. Achei que talvez você não falasse mais sobre religião porque poderia ser o que ela queria. Sazed sentiu um calafrio. De qualquer forma, Fantasma disse, erguendo-se e secando a mão. O povo desta cidade sabe mais do que você acha que sabe. Kelser está olhando por nós. Com isso, o rapaz se afastou, mas Sazed não estava ouvindo. Ele se levantou, encarando as águas escuras como o ébano. Porque poderia ser o que ela queria, ele pensou. Tynduil pensava que religião era besteira. Dizia que as pessoas que procuravam profecias ancestrais ou forças invisíveis estavam buscando desculpas. Durante suas últimas semanas com Sazed, aquele era um tópico frequente de suas conversas, até mesmo de uma leve rivalidade entre os dois, pois a pesquisa que fazia lidava com as profecias relacionadas ao herói das eras. Tal pesquisa se revelara inútil. Na melhor das hipóteses, as profecias eram esperanças vãs de homens que desejavam um mundo melhor. Na pior, foram astuciosamente plantadas para promover os objetivos de uma força maligna. De qualquer forma, ele acreditara com firmeza em seu trabalho naquela época, e Tynduil o havia ajudado. Tinham ambos vasculhado as mentes de metal, filtrando séculos de informações, história e mitologia, buscando referências às profundezas, ao herói das eras e ao poço da ascensão. Ela trabalhara com ele, alegando que seu interesse era acadêmico, não religioso. Sazed desconfiava de que houvesse uma motivação diferente. Ela queria estar com ele. Havia reprimido sua aversão à religião por um desejo de estar envolvida com o que ele achava importante. E agora que ela estava morta, Sazed via-se fazendo o que ela considerava importante. Tynduil estudara política e liderança. Amava ler biografias de grandes estadistas e generais. Teria ele inconscientemente concordado em se tornar o embaixador de Elend para se envolver nos estudos de Tynduil da mesma forma que ela, antes de sua morte, havia se entregado aos dele? Não sabia ao certo. Na verdade, pensava que seus problemas eram mais profundos que isso. No entanto, o fato de que Fantasma fora a pessoa a fazer essa observação astuta, fez Sazed parar para pensar. Era uma maneira muito esperta de ver as coisas. Em vez de contestá-lo, Fantasma oferecera uma explicação plausível. Sazed estava impressionado. Ele se virou, olhando para além das águas por um tempo e refletindo sobre o que Fantasma havia dito. Em seguida, pegou a próxima religião da pasta e começou a examiná-la. Quanto antes vasculhasse todas, mais cedo ele poderia, assim esperava, encontrar a verdade.